Evite a sociedade ao máximo. Só vai na sociedade se você tiver o que fazer, se for necessário, se você tiver objetivo. Por que que eu digo que você deve evitar a sociedade? Tem muitas pessoas que não entendem, não sabem e vai na sociedade buscar a aprovação das pessoas, achando que a sociedade é melhor que ela. E não é. O que que é a sociedade? A sociedade é um aglomerado de pessoas, assim como você na sua casa, a sua família. Você é um integrante da sociedade. Você faz parte da sociedade. Assim tem o advogado, tem o médico, tem o cortador de cana, o boia fria, né? Trabalhador rural, tem o mendigo. Cada um tem o seu lar, né? Embora o mendigo não tenha um lar, mas tem, né? Ele tem lá o lugarzinho dele ficar. E aí ele sai do lugarzinho dele e ele vai lá integrar, né? Compor a sociedade. O que que é a sociedade? É uma composição de pessoas que cada um tem o seu cantinho, né? Um cantinho particular, o bastidores, aonde as pessoas vão lá na sociedade. O que que é a sociedade? A sociedade é onde você vai comprar alguma coisa, buscar alguma coisa, negociar alguma coisa. E lá na sociedade, você vai encontrar pessoas de tudo quanto é tipo, pessoas fingidas. A maioria na sociedade é fingida, eles fingem, né? Muitos estão perdidos lá buscando a aprovação da sociedade, achando que a sociedade é maior do que ele. E a sociedade não é maior do que ninguém. A sociedade é um aglomerado de pessoas, onde tem pessoas de boa índole, pessoas de bom caráter, e a maioria é de má índole e de mau caráter, né? Pessoas perdidas que elas vão lá para predar, né? São predadores sociais, muitos deles usam da manipulação para tirar proveito daqueles que estão ingenuinamente circulando ali na sociedade. Então, se você tem a cabeça aberta, tem a mente aberta, evite a sociedade, meu amigo. Eu, por exemplo, eu já fui muito ingênuo de acreditar que a sociedade era algo maior do que eu estava lá e que eu devia prestar continência para a sociedade. Embora tenha pessoas, né, com diploma, com cargos, né, status lá, mas eles também, a maioria deles não são de boa índole, né? Muitos deles são mau caráter, muitos deles são mentirosos, fingidos, manipuladores, tiram proveito daqueles que estão, né, vacilando, estão na ingenuidade, acreditando que a sociedade é maior do que ele. Então evite a sociedade. A sociedade é cheia de caras e bocas, né? Pessoas sorrindo uma para as outras, cumprimentando umas às outras, mas é só um papel que elas estão fazendo. É uma ferramenta que elas usam, né, para poder interagir uma com as pessoas. Só que a maioria delas, a interação delas é a interação vazias, né? Não tem propósito a sua interação. Elas vivem fingindo, buscando alguém que esteja vacilando, né, marcando bobeira para poder tirar proveito. E se você é uma pessoa que tem mente, tem juízo, evite a sociedade. O seu cantinho é a sua casa, tá? Porque na sociedade não vai pensar você que você está enganado, né? Muitas pessoas estão enganadas, porque eles veem na sociedade aquela aparência toda, pessoas bem vestidas, bem arrumadas, que falam bem, que falam bonito, mas não se iluda com essas aparências. A maioria é só aparência. Pessoas de boa índole, de bom caráter, elas só vão na sociedade para fazer o que tem que fazer. Ou vão para trabalhar, para cumprir o seu, né, período de trabalho, ou vão para comprar, negociar alguma coisa. Pessoas de boa índole não ficam marcando bobeira. Pessoas, talvez tenha até pessoas de boa índole, né, de bom caráter na sociedade, mas estão vacilando, estão dormindo, são pessoas ingênuas, né, que vivem ali atrás de tirar proveito, levar vantagem, se divertir às custas de quem está marcando bobeira. Se você não está afim, se você não é um manipulador, porque pessoas de bom caráter não vai na sociedade para manipular ninguém, não. Ela vai lá para negociar aquilo que ela precisa negociar para tirar o seu pão, né? E já volta para casa. Agora, aquelas que estão a fim de zoar, de zombar, de tirar proveito, se divertir às custas dos mais fracos, dos mais ingênuos, né?
elas vão lá só para tirar proveito. Então evite a sociedade. O que que eu faço? Eu só vou lá na sociedade, no meio da cidade, né, para comprar aquilo que eu preciso comprar. E não vivo dando trela e nem dando moral para as pessoas, né? Se alguém me aborda para conversar, se for uma conversa sadia, claro que eu vou dar atenção para a pessoa e vamos conversar, certo? Sem raiva, sem ódio, sem mágoa, sem briga, sem nada disso, sem pressa, nada disso. Mas se for uma conversa vazia, eu não dou moral. E eu já capito as pessoas de má índole, né, pessoas de mau caráter, que está afim só de conversas vazias, zoar, zombar, tirar sarro, ficar observando a fraqueza do outro. Eu já tive experiência com pessoas e tenho experiência com pessoas que ela vive cumprimentando todo mundo. É uma pessoa vazia, é uma pessoa que está em sofrimento, claro, está em sofrimento. Só que como que ela lida com esse sofrimento dela? Falar mal das pessoas, né? Querer saber da vida íntima dos outros, né? Uma vez que a vida dela está indo para trás, ela nem se preocupa com a vida dela, né? Ela não, ela age dessa forma, na verdade é para esconder a vida dela, para tapar a vida dela. Ela vive julgando as pessoas, apontando a fraqueza do outro, né? Eu tenho experiência com pessoas que ela cumprimenta uma pessoa aqui agora, né? Passa ali, cumprimenta, chama a atenção da pessoa, fala um bom dia, um oi, e logo em seguida ela já mete o pau, já começa a falar a vida íntima da pessoa, né, querendo saber, ele começa a espalhar, é o tipo do fofoqueiro. Então a sociedade é isso, as pessoas elas se nutrem, se alimentam de ficar falando da vida ruim, da vida problemática do outro. É assim que é a sociedade. E se você for dar confiança, né, for dar moral para essas pessoas, você fica perdendo tempo, você deixa a sua vida para trás, né, enquanto você fica ocupado com a vida dos outros. E a maioria das pessoas na sociedade são assim, elas não olham para o próprio umbigo, não olham para o próprio rabo, mas vivem condenando, julgando, apontando, buscando falha nas outras pessoas. Assim é a sociedade é fingida. Como eu disse, lá na sociedade está todo mundo bem vestidinho, bem cheirosinho, falando bonito, mas vai no interior da família dela, na casa dela, para ver como é que é o relacionamento deles lá, como que eles funcionam, como que eles tratam uns aos outros, como que o pai trata o filho, como o filho trata o pai, né? Como que é o relacionamento deles dentro de casa. É um relacionamento sadio? É sadio o relacionamento deles? Não, a maioria não é sadio, né? E aí eles, para aparentar para a sociedade, eles saem para a sociedade, né? Eu tenho aqui um exemplo para ilustrar isso, que a sociedade para mim é tipo um hospício, né? Quando alguém vai visitar essas pessoas lá no hospício, né, visitar um ente querido seu, por exemplo, eu já fiz muito isso. Quando você vai visitar um ente querido seu no hospital, ele vai, ele toma banho, né? Ele toma banho. Pode ser que a vida dele lá nos bastidores, ele não toma banho, ele não faz a barba, ele não se alimenta direito, ele é maltratado, ou ele maltrata alguém, enfim. Mas quando é na hora da visita, eles dão um banho nele, né? Se precisar, dopa ele, e aí quando a pessoa vai visitar ele lá no hospital, eles levam ele para um lugar separado, onde a visita vai entrar e vai estar tudo bonitinho, tudo cheiroso, todo mundo falando bonito, e ninguém tem mal intenção com ninguém, ninguém prejudica ninguém, ninguém manipula ninguém, todo mundo ali é bonzinho, todo mundo é legal, né? Mas depois que o ente querido vai embora, só o próprio paciente sabe, né? Quando o paciente fica no prejuízo, ele sabe quando ele fica no prejuízo lá. Agora, quando ele é um paciente, né, que é maldoso, que prejudica as pessoas, né, que não tem preocupação com outra pessoa, isso ele nem enxerga. A maioria da sociedade não enxerga isso. Eles não enxergam o próprio umbigo, o próprio rabo, né? Eles enxergam a vida do outro. Ah lá fulano, ah lá cicrano, né? Já pensou? Você passa por uma pessoa, cumprimenta ela, né? Você é tão legal, tão bonito naquela interação com a pessoa, só que quando a pessoa vira as costas, você começa a meter o pau nas costas da pessoa. Assim é a sociedade, meu amigo. Então fuja da sociedade. É assim que eu faço. Eu não dou moral para a sociedade. Eu vejo a sociedade como
um aglomerado de pessoas, onde lá nessa aglomeração de pessoas tem pessoas de tudo quanto é tipo, pessoas disfarçadas de bons samaritanos, disfarçado de altruístas, né? Não sei se a palavra é essa, altruísta, pessoas que gostam de fazer o bem, pastores, padres, né? Mas vai nos bastidores da vida dele, se ele se droga, se ele bebe, né? Se ele maltrata a esposa, se ele maltrata o marido, se ela maltrata o marido, ou os filhos, como que é o relacionamento deles? Na sociedade, parece que todo mundo é santo, mas vai lá nos bastidores, só os filhos sabem quem é o pai, e só o pai sabe quem são os filhos dentro de casa, certo? Na sociedade é tudo uma fachada, todo mundo é bonitinho, legal, e muitos deles têm um diploma, têm um status, né? Aparenta ser os melhores da sociedade. E eu antigamente era ingênuo nessa situação, eu andava de cabeça baixa, andava intimidado com a sociedade. Hoje eu não tenho essa intimidação, só que eu também não fico dando moral. Como eu disse, se alguém me aborda, eu atendo ela, mas se for conversa vazia, zoação, ou querer saber da vida do outro, eu já descarto logo, né? Nem dou confiança. E eu evito ficar dando confiança, porque às vezes a pessoa não tem o que fazer, não tem o que falar, as suas conversas são vazias, então eu não perco tempo com isso, porque a minha vida está aqui, eu tenho que dar conta da minha vida, eu tenho que dar conta das minhas coisas, né? Então, evite a sociedade o máximo. Se você tem uma visão mais longe, mais ampla, evite a sociedade. A sociedade é só uma manipulação, uma fachada, uma mentira, um teatro. Parece que todo mundo é bonito e legal e todo mundo está bem da cabeça, né? Às vezes você encontra psicólogo, encontra médico, mas às vezes o cara nem bate bem da cabeça, né? Mas aos olhos da ingenuidade, eles são pessoas perfeitas, sadias, não têm problemas, e todos eles têm problemas na sociedade. Só que dentro da sociedade, naquele aglomerado, é tudo ocultado. E se você não tem uma visão mais longe, você acha que você só é o doente ali no meio, né? E na verdade não. Na verdade, na sociedade, é um bando de doentes fingindo que são sãos.